A Cadê? outra feia, que bênção, gente. Tem a outra feia, isso aí. Bom dia, meninas. Bom dia, Pri. Bom dia, Fabi. Aqui está aí nos preparos de viagem correndo, né, Fabi? Daqui a pouco, cê só me dá licença que eu vou ter que só ficar ouvindo, tá bom? Que eu tô um pouquinho correndo. Não, fica tranquila, Fabi. Tá bom, Bom dia, obrigada. meninas. Chegamos aqui no Salmo 35. Salmo 35 é um pouco grande. São 28 versículos, mas a gente pode ler, né? A gente lê, vai lendo ele todo, depois a gente faz algum comentário, né? Ele para a gente entender bem o tema, né? O que ele quer dizer, a gente pode ler ele todo. Amém? Vamos orar para a gente começar? Quer orar? Alguém quer orar? Pri, Fabi, quer orar? Não? Pode orar, Rua. Vou orar. Vou orar. O da Pri que tá dando. Ah, tá. Ficou mudo agora. Perfeito, então. Então. Amém. Obrigada, Jesus, por mais essa manhã. Nós louvamos o teu nome, estamos iniciando, Senhor, esse tempo contigo, esse tempo de leitura na tua palavra, de caminhar sobre a tua palavra, Senhor, Deus, e pedir ao Senhor entendimento. Nós dependemos tanto de ti, Senhor, tanto do teu Espírito Santo nos ensinando, nos conduzindo e aplicando sobre o nosso coração, Senhor, essa tua palavra, Senhor. Não nos deixa, Senhor, esquecer, Deus, como diz, Senhor, a tua própria, ó Deus, as escrituras, Senhor, de que a gente olha no espelho, Senhor, e daqui a pouco, quando a gente se afasta, a gente já esqueceu do que a gente viu. Senhor, não nos deixa esquecer da tua palavra, Senhor. Deus, mas que a gente volte quantas vezes for necessário aqui, Senhor, até que a gente aprenda, até que a gente, Senhor, tenha, ó Deus, o nosso coração totalmente tomado por aquilo que são os teus princípios, Senhor, as tuas verdades, Pai. Nós dependemos disso para a nossa vida, Senhor. Deus nos ensina nessa manhã, Senhor, conduz a nossa vida, conduz a cada uma das mulheres que estão aqui conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós louvamos o teu nome por esse tempo precioso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Natália entrou aí hoje. Bom dia, Natália. Seja bem-vinda. Samara também, que coisa boa. Bem-vinda, Samara. Fique à vontade aqui entre nós e a gente está caminhando pela palavra. Hoje a gente está no Salmo 35 e eu vou ler ele um pouquinho grande, mas a gente vai entender aqui um pouquinho desse capítulo, né? E que o Senhor guie a nossa vida. Salmo 35. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma o escudo, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou sua salvação. Sejam humilhados, desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Que eles sejam como a palha ao vento quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a vereda deles sombria e escorregadia. Quando o anjo perseguiu, já que sem motivo prepararam contra mim uma armadilha oculta e sem motivo abriram uma cova para mim. Que a ruína lhes sobrevenha de surpresa, sejam presos pela armadilha que prepararam, caiam na cova que abriram para a sua própria ruína. Então minha alma exultará no Senhor e se regozijará na tua salvação. Todo meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar-me a vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando e pranteando como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutado como quem lamenta por sua mãe.
Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres, sem que eu soubesse. Ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar. Como ímpio, caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles. Livra a minha vida preciosa desses leões. Eu te darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão te louvarei. Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permita que aqueles que sem razão me rodeiam troquem olhares de desprezo. Não falem, não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra. Com a boca escancarada, riem de mim e me acusam. Nós vimos, sabemos de tudo. Tu vistes isso, Senhor. Não fiques calado. Não te afastes de mim, Senhor. Acorda, desperta, faze-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Senhor, meu Deus, tu és justo. Faze-me justiça para que eles não se alegram à minha custa. Não deixes que pensem, era isso que queríamos, nem que digam, acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra todos os que se acham superiores a mim. Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Amém. Meninas, que palavras de Davi, né? Esse salmo de Davi aqui, Davi pede ao Senhor uma justiça, né? Esse é, na verdade, é o foco aqui desse capítulo, né? Desse salmo, Davi pedindo justiça contra os seus inimigos, né? Davi fala o tempo todo aqui narrando o quanto que eles humilharam ele, o quanto eles riram, o quanto eles zombaram, o quanto eles foram falsos, né? Ele vai falando isso. E assim, quem aqui já viveu uma situação semelhante a essas? Quantas vezes, né? Como Davi mesmo fala que ele andou de luto, ele andou se vestiu de pano de saco e cinza, ele se humilhou orando pelos seus amigos, como quem ora por um irmão, né? Como quem está de luto por alguém, pela mãe, pela alguém da família, né? Ele conta isso aqui e eles o traíram, né? Depois que ele fez isso, eles ainda zombaram dele. Então, é como se ele falasse assim: Deus, eu quero pegar minhas orações de volta, as orações que eu fiz a respeito deles, eu quero pegar de volta, porque eles me traíram, né? Quantos de nós, né? Às vezes fazendo bem por alguém, fazendo tudo por alguém, e de repente você é traída, né? Essa pessoa zomba, essa pessoa usa de maldade. Então, Davi está contando isso aqui o tempo todo nesse salmo, né? O quanto que ele deseja que a ruína venha sobre essas pessoas, né? Que eles caiam numa cova, né? Davi usa sempre essa linguagem assim, é, de guerra, de inimigo, daquilo que ele vivia. Davi era um rei, né? E mesmo quando ele ainda não era rei, ele vivia nessa atmosfera, né? Era isso que eles viviam lá, naquela época, de luta, né? Contra um, contra outro, com reino contra reino, né? De conquista. Então era dessa maneira, né? O tempo todo. Mas, meninas, qual é o nosso posicionamento em relação aqui? Será que a gente pode fazer uma oração dessa como Davi, né? Dizendo, né, que eles sejam como a palha ao vento quando o anjo do Senhor os expulsar. Será que é assim que a gente vai se comportar, né? E não é dessa forma. Davi aqui pede justiça, né? Ele pede: Deus, acorda, levanta-te, né? Vem em meu socorro, Senhor, tu és justo, faz justiça, né, contra os meus inimigos. Davi fica pedindo dessa forma. Só que nós, assim, nós estamos debaixo de um tempo da graça, né? Aqui Davi utilizava essa linguagem, né? Era a maneira dele expressar, né? Aquilo que ele sentia, as humilhações que ele passava, era a maneira dele expressar, e ele orava mesmo assim ao Senhor, né? Mas nós aprendemos de outra forma com Jesus. Jesus é a nossa justiça.
Então, assim, a nossa linguagem, né, o nosso comportamento muda em relação a isso aqui. Jesus inaugurou um novo tempo de graça, né? Jesus fala para nós orarmos pelos nossos inimigos, né? E como que é difícil, Davi aqui fala: "Eu orei e eles me traíram, eu orei, eu me humilhei por eles e eles me traíram". E enquanto que Jesus fala: "Orar por aqueles que os perseguem". Jesus foi perseguido, né. Então qual é a impressão que fica aqui? Poxa, será que a gente tem que ser humilhado o tempo todo? Será que a gente tem que ser bobo, né? Será que a gente tem que o tempo todo levar na cara, né, e mesmo assim estar sorrindo, né? Não é nesse sentido, né, a gente pode falar como Davi aqui, clamando ao Senhor: "Senhor, faz justiça, que as mentiras que estão contando ao meu respeito, as tramas que têm sido feitas contra mim, né, faz justiça, tu está vendo, Senhor, tu julgas, né, que o Senhor possa julgar essa causa, mas assim, que a gente não se levante, né, um contra o outro, falando dessa forma, usando esse tipo de linguagem, né, de desprezo e para que desejando, né, que até fisicamente que as pessoas sejam, condenadas, né. A nossa como nós fomos alcançados pela graça, o princípio da nossa vida é seguir a Cristo, né, e é realmente orar ao Senhor, e é nos colocar debaixo, dessa cobertura do Senhor, de que o Senhor vai julgar a nossa causa. Quantas vezes muitos de nós já sofremos injustiças, às vezes injustiça no trabalho, às vezes injustiça na igreja, né, por que não dizer isso, né, injustiça dentro da família, às vezes algo que você fez de bom para alguém com boas intenções e aquilo foi distorcido, né, na verdade traíram você, e quantas vezes a gente carrega essas mágoas, né, carrega esse peso, e a nossa vontade é falar mesmo aqui como Davi: "Ah, Senhor, faz isso mesmo, faz isso mesmo, Senhor. Pega, vem com a tua mão pesada sobre essa pessoa, né. Senhor, que o Senhor possa ali levar essa pessoa à ruína, né. Às vezes, assim, numa hora de acesso de ira, de ódio, né, numa hora de mágoa, numa hora de tristeza, né, é isso que a gente pensa. Mas, queridas, nosso Deus é o Deus justo. Davi fala aqui o tempo todo assim: "Então a minha alma exultará no Senhor", sabe. Ele fala assim: "Todo o meu ser vai exclamar quando o Senhor livrar os necessitados". E assim, quem é a nossa justiça, quem julga a nossa causa é Jesus, sabe. Ele é que vai pagar, né, aos nossos inimigos aquilo que tem feito. E o que que a palavra diz? Que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas a nossa luta é contra os principados, os poderes espirituais nas regiões celestiais. É deles que a gente deve falar dessa forma aqui: "Senhor, pega esses anjos caídos, Senhor, repreende o inimigo, Senhor, que eles voltem direto para aquele lugar onde eles nunca deveriam ter saído". É dessa forma aqui, mas Jesus nos ensina a amar, Jesus nos ensina a mudar a nossa perspectiva em relação às pessoas, por causa daquilo que ele fez por nós. Nós, numa época, éramos considerados inimigos, né, e o Senhor nos trouxe de volta. Nós éramos considerados como inimigos de Deus, né, e talvez isso se aplicasse aqui a nós, né. Deveríamos ser condenados, mas o Senhor nos perdoou, o Senhor purificou a nossa vida, limpou as nossas feridas, e a gente pode hoje orar pelos nossos inimigos, e a gente pode se colocar diante do Senhor. Então, assim, esse salmo é assim, parece fica controverso, mas a Bíblia ela não se, não há confronto na Bíblia, né. A Bíblia ela se autoexplica, e quando a gente vê um tipo de uma linguagem dessa aqui, a gente pode aplicar isso na nossa vida espiritual. Que a gente se lembre desse versículo, né, a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso marido, contra o nosso patrão, contra o colega de trabalho, mas que a gente observe, que a gente possa, assim, ter discernimento espiritual das lutas que a gente tem passado, né, muitas vezes a gente é humilhado de certa forma, falam coisas que a gente jamais falou, né, colocam nos nossos lábios palavras que a gente não usou, e que a gente vá diante do Senhor, né, exclame aqui como Davi: "Tu, Senhor, é que livras os necessitados", né. Contudo, quando vier uma situação sobre mim,
Senhor, Tu é aquele que me livra, Tu é o meu socorro, Tu estás vendo, os Teus olhos estão sobre essa situação, né? E a gente possa dizer, Senhor, acorda e desperta e faz justiça a meu respeito, porque eu não posso fazer justiça com as minhas próprias mãos, porque eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, eu sou transformado, a minha alma, a minha vida demonstra que eu sou transformado. E assim, a maneira da gente agir, a maneira da gente revidar contra os nossos inimigos é de joelhos diante de Deus. É clamando a esse Deus que sabe todas as coisas. O versículo lá de Crônicas fala assim que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, totalmente, coração totalmente entregue nas mãos do Senhor. E não que a gente não vai ser tentado, né? Tem dias que a gente deve falar, Senhor, misericórdia, aquele fariseu ali, e quantas vezes vem nos nossos lábios, né? Senhor, tem misericórdia, olha isso, Senhor, o Senhor está vendo. Mas que a gente clame ao Senhor, que a gente entregue essas nossas dores, sabe? As nossas traições, né? Que a gente, assim, coloque de forma aberta, de forma clara diante do Senhor, e que a gente clame pela justiça dele. O Senhor ouve, o Senhor sabe, e o Senhor vai pagar, né? O mal com o bem, né? O Senhor é quem vai pagar por nós, né? O Senhor é quem vai fazer justiça por nós, né? O Senhor é quem vai ver e vai dar o fruto de acordo com aquilo que cada um plantou, né? No fim de todas as coisas, ninguém vai sair impune. Ninguém sai impune. Nós somos absolvidos por causa do sangue do Cordeiro, né? E aqueles que plantam dores, aqueles que plantam traições, que plantam falsidades, não sairão impunes. No fim, eles vão receber aquilo que eles têm plantado. Mas é o Senhor, é que do Senhor vem a vingança, do Senhor vem a retribuição, e não de nós, né? Para que a gente não tenha as nossas mãos manchadas de sangue, né? Nem o nosso coração pesado por causa da tristeza, por causa do orgulho, e que a gente não seja tomado, né, por uma ira, né, mas pelo contrário, o Senhor fala para a gente não pecar, ainda que a gente tenha um acesso, nenhum de nós nós não somos perfeitos, a gente tem acesso de raiva, tem hora que a gente, né, que a gente se ira, que a gente chora, que a gente fica magoado, mas o Senhor é o bálsamo que vem sobre o nosso coração, que retira toda a tristeza. Quando a gente estiver nesse momento, que a gente possa clamar ao Senhor, Senhor, tira esse peso, tira essa tortura do meu coração, né? Isso que está pesando sobre mim, que me entristece, sabe? Que o Senhor possa tirar, que o Senhor possa aliviar o meu coração, né? Dessas dores, dessas mágoas, e o Senhor que vê todas as coisas, que o Senhor possa retribuir e fazer justiça, porque Ele é esse Deus de justiça. Amém? Esse salmo fala muito sobre isso, sobre esse clamor de justiça. E Deus é bom o tempo todo, Ele conhece cada detalhe do nosso dia, meninas. Não há um tempo sequer que o Senhor não nos veja e que o Senhor não saiba o que está acontecendo. E se nós levarmos todas essas causas, tudo diante dele, ele é justo e fiel. O Senhor ali na frente, ali na esquina, ali na curva, o Senhor vai mostrar o que está acontecendo. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma experiência que vocês queiram Pô, contar? eu sei que tá muito barulho aonde eu tô, mas eu acho que é bom falar. Hoje, infelizmente, eu tive que sair mais Tá cedo dando para te ouvir. por causa da Bauer Fest, aí eu acaba que eu saio bem mais cedo de casa hoje. Uhum. Assim, é o mais simples e o mais básico de tudo, né? Quando a gente entrega qualquer dificuldade, qualquer desafio que a gente vem enfrentar nesse mundo nas mãos do Senhor, ele vem e nos acalma, ele vem nos ajudar, sabe? A nossa vida, quando Jesus ele fala que a gente vai viver nesse mundo, que a gente vai ter aflição, mas que com ele a gente vai passar com mais tranquilidade, é verdade, é a mais pura verdade. Eu tenho vivido alguns desafios na minha vida, tanto na questão, né, do meu filho mais velho e na questão do meu trabalho. E eu tenho entregado ao Senhor, sabe? Eu tenho entregado a Ele. Eu falei, Senhor, eu não vou me estressar, eu não vou me acabar, eu não vou me prejudicar fisicamente com a minha saúde.
para isso. Então eu entrego na mão do Senhor. E o que o Senhor falar, eu vou fazer, eu vou resolver. E Deus tem resolvido, e Deus tem mostrado o caminho para me resolver. Porque muitas das vezes o problema é que às vezes o cristão fala assim, o Senhor resolve. O Senhor não resolve. Ele te dá o caminho para resolver. Você vai passar por aquela dificuldade, mas o Senhor vai estar ali cuidando, o Senhor vai estar te ajudando. Ele não vai resolver para você, ele simplesmente vai te ajudar a resolver o seu problema. Então é isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que ver. Muitas das vezes algumas pessoas falam assim, mas você pede para o Senhor ajudar, mas você pede para o Senhor resolver aquele problema, aquela dificuldade, mas o problema e a dificuldade continuam ali. Acontece assim, desculpa, eu estou até falando assim, o problema é o cristão querer achar que Deus vai resolver o problema dele. E Deus não vai. Deus ele vai dar os caminhos para que aquele problema seja resolvido de uma maneira que ele consiga resolver e não se estremecer tanto. É isso que Deus faz. Eu tô com problema no trabalho, eu tô com problema com o meu filho mais velho, mas o Senhor ele tem acalmado meu coração e tem mostrado atitudes que eu tenho que tomar e tem mostrado jeitos que eu tenho decisões que eu tenho que tomar para poder resolver aquele problema. E é a mão do Senhor que tem resolvido, entendeu? Então é isso que eu queria deixar para as meninas hoje, né? Que o Senhor, ele ajuda a todo momento. Clama ao Senhor, clama ao Espírito Santo, fala, Espírito Santo, seja comigo a todo momento. Não deixa eu tomar uma decisão precipitada. Não deixa eu falar, a minha boca falar aquilo que o meu coração não está sentindo. Sabe, aquieta meu coração, acalma o meu coração, faz o meu coração se acalmar para que eu não fira o próximo. Amém. E isso o Amém, Senhor querida. faz, e isso o Senhor ajuda, sabe? É mostrar o caminho, não é achar que Deus você vai pedir para Ele te dar uma solução para resolver um problema e o Senhor vai te pegar como se fosse uma mãe e resolver ele para você sem você ter que fazer nada. Não é isso que o Senhor faz, gente. Não é isso. O Senhor, ele te dá caminhos. Ele te ensina. Até porque se ele pegar e resolver tudo com facilidade, você nunca vai crer. Você sempre vai ficar ali naquele mesmo lugar, naquela mesma situação, enfrentando os mesmos problemas. O Senhor, ele te dá caminhos para você aprender a lidar com a situação do mundo. Ele te dá soluções para você entender aquilo que é do mundo e aquilo que é do Senhor, para que você aprenda e aquela aprendizagem fique por um próximo desafio. Então, assim, Amém, querido. eu estou passando por uma dificuldade muito grande no trabalho. E o problema é que a forma de eu trabalhar corretamente está incomodando. O eu trabalhar certo, o eu ser, sabe, carinhosa, ouvir o paciente, está incomodando algumas pessoas. E isso está incomodando muito. Eu chorei muito na sexta-feira, porque pediram a minha transferência para outro posto que é muito mais longe da minha casa. E aí eu chorei muito, falei com a Fabi, pedi oração. E aí o Senhor veio e acalmou meu coração. Sabe por que Ele acalmou meu coração? Porque Ele é fiel. Ele vai me mostrar, ele vai dar um jeito de resolver, ele vai dar um jeito de me mostrar o caminho. Se eu tiver que ser transferida, eu vou ser transferida. E a obra do Senhor vai ser feita lá como é feita nesse posto. Eu vou tocar as pessoas como eu toquei aqui. Então, assim, Pri, hoje eu você tô tranquila sobre isso, sabe? Eu sei que é um posto mais longe, que vai ser um novo desafio, que são pessoas novas que eu vou trabalhar, mas o Senhor tá comigo, Amém. Em entendeu? todas essas coisas, Deus está te ensinando e tratando. E assim, quando a gente fala aqui de clamar ao Senhor por justiça, não é que a gente nunca vai deixar de falar, de tentar, como a Pri está colocando aqui, de resolver, né? O Senhor vai nos dar sabedoria, vai nos dar calma, paciência, a hora certa, o momento de falar. Muitas das vezes a gente vai ter que confrontar,
né? Tem situações que a gente precisa confrontar, que a gente precisa realmente falar sobre aquilo, não se calar, mas a nossa justiça vem do Senhor. É o Senhor quem está agindo por trás, e Ele está nos ensinando, nos direcionando quais os caminhos a seguir, que atitudes tomar em relação às pessoas, né? E não trazer essa ira, como a Pri está colocando. Imagina, tem horas que a gente sofre, é o caso, sofreu, chorou, né? Como que dói, como que é difícil, mas assim, Senhor, eu coloco isso diante do Senhor, e se eu tiver que ir, o Senhor é quem vai comigo, é quem vai me direcionar, é quem vai me orientar. Tu tá vendo todas as coisas, Senhor, né? E a gente deixar isso, assim, que o Senhor cuide dessa área espiritual nossa, né? Nos áreas espirituais, na atmosfera espiritual, que o Senhor cuide, né? E não a gente ficar irado contra as pessoas, e como exatamente o que a Pri colocou aqui, a gente vai acabar ferindo as pessoas, e muitas das vezes agindo como elas. Às vezes alguém fez, né, faz uma fofoca, faz uma calúnia, né, inventa uma coisa, e aí você vai revidar na mesma moeda, né? Vai fazer exatamente o que a pessoa fez. E assim, e não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que a gente confie nele e que a gente coloque nas mãos dele e a gente haja de acordo com a direção dele. É exatamente isso, Pri. É, que Deus te abençoe, né? E que se tem alguma de nós aqui que está passando por uma situação nesse sentido, sabe? Que Deus abençoe, que o Senhor dê sabedoria nas palavras, né? No agir, e que assim, que o Senhor guarde o nosso coração dessa mágoa, porque nós ficamos magoados, ficamos pesados, a gente fica triste, né? O nosso coração fica cheio de rancor e a gente acaba ficando melancólico, a gente acaba entrando em depressão muitas vezes por causa de uma situação dessas. Quanto isso acontece, né? Quantas vezes nós mulheres, então, a gente carrega uma mágoa durante anos, às vezes, né? Uma situação durante anos, e assim a gente precisa deixar nas mãos do Senhor, que o Senhor vai governar, que o Senhor governe sobre essa situação, sabe? E o Senhor, na hora certa, o Senhor vai retribuir a cada um segundo as suas obras. O Senhor vai retribuir aquilo que a gente tem plantado. Se aquela pessoa, se alguém tem plantado mal, ela vai colher isso. E se nós fizermos a mesma coisa, a gente vai acabar colhendo isso também, né? E é Exatamente assim, isso, Pri. e é pensar, sabe? Ultimamente eu tenho pensado muito nisso, em não ver o problema em si, mas em ver o que o Senhor quer me ensinar com aquela situação. O que Amém. aquele desafio, o que aquela situação vai fazer, o que o Senhor quer passar para mim? Quem são as pessoas que eu preciso olhar? Quem são as pessoas que eu preciso ter mais atenção? Talvez é um filho que Deus quer salvar. E aí ele está ali te agredindo, ele está ali te xingando, ele está ali fazendo todo mal contra você. Aí você, na raiva, na fúria, quer descontar. E às vezes o Senhor só quer que você ore por aquela pessoa, que você veja o outro lado da pessoa. Então, assim, é o que eu tenho feito muito, começar a olhar, e se aquela pessoa precisa de ajuda? E se aquela pessoa precisa do Senhor? Será que o Senhor quer fazer algo na Uhum. vida daquela pessoa? Então, Deus tem me mostrado muito isso. Tem acontecido muito isso comigo. Em vez de eu ficar com raiva, com ódio, eu tenho feito isso. Eu tenho olhado para essas pessoas com outros olhares, sabe? E peço sempre que o clamor de Deus esteja na vida delas. Que Deus comece a olhar Amém. para elas também. Então é isso que Deus quer. Ele não quer que a gente entregue na mesma moeda. Ele quer que a gente clame, que a gente ore. Porque foi isso que Cristo fez. Amém. Amém. Amém, meninas. É exatamente isso, Pri. Que bom que a gente pode contar as experiências aqui. E, meninas, sempre que alguém tiver, de repente, alguma experiência, alguma coisa, a gente vai procurar ficar dentro do nosso tempo. Você pode compartilhar, né? Como a Pri fez hoje, e a gente orar sobre isso, né? Vamos orar? Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina em todas as coisas. Deus, e lendo aqui a tua palavra, como a gente é confrontado. Senhor, quando a gente, aqui como Davi, como a gente é traído, quando alguém trama algo contra nós, quando alguém nos fere, Senhor, mentindo, Senhor,
ó Deus, enredando, fazendo planos, Senhor, para que a gente caia. Senhor, como a gente sofre, Senhor, o nosso coração, Senhor, é sensível, a gente sente, a gente é magoado, a gente percebe, Senhor, Deus, e nós não somos, Senhor, como, ó Deus, um papel onde alguém escreve alguma coisa e daqui a pouco aquilo é apagado. Não, Senhor, ficam marcas no nosso coração, ficam marcas na nossa alma, Senhor, e a gente carrega aquilo por muito tempo. Mas tu és esse Deus fiel, poderoso, Senhor, para apagar, Senhor. Deus, tu és fiel e poderoso para curar, sarar a nossa alma, Senhor. Deus, e como a tua filha falou, Senhor, pedir direção. O que que o Senhor quer nos ensinar com essas coisas, Senhor? Quais as pessoas que o Senhor quer nos direcionar para orarmos, Senhor, para clamarmos por elas também, Senhor. Nos ensina em todas as coisas, nos ajude, Senhor. Nós reconhecemos que nós somos humanos, nós somos falhos, Senhor. Deus, e nós, como para usar uma expressão nossa, nós não temos sangue de barata, Senhor. Muitas das vezes aquilo ferve dentro de nós e a nossa vontade é revidar, Senhor. A nossa vontade, a nossa vontade, Senhor, é brigar, Senhor. Deus, mas é o Senhor quem luta. O Senhor as causas, tu és o Deus de guerra sobre nós, Senhor, e o Senhor vai fazer justiça por nós. Senhor, que o Senhor nos ensine, ó Deus, cada caminho, o que nós vamos trilhar, Senhor, que o Senhor nos ensine, Senhor, como agir em cada situação, Senhor. Deus, tu não és, Senhor, um Deus que tem uma varinha mágica, Senhor, e fazer tudo ficar maravilhoso ao nosso redor. Não, mas o Senhor, em todas as situações, mesmo difíceis, o Senhor quer nos ensinar, quer nos levar a ter uma experiência, Senhor, e nós confiamos em Ti. Como Davi disse aqui, Senhor, nós queremos, Senhor, ó Deus, Deus da justiça, faz justiça. Deus, e nos ensina, Senhor, a agir com as pessoas, nos ensina a olhar para o inimigo, ó Deus, e a ter compaixão e a ter misericórdia, porque o Senhor fez isso conosco, Pai. Em nome de Jesus, que nesse dia, se algum de nós, Senhor, está sofrendo com alguma situação de perseguição, que o Senhor Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, trazer, Senhor, um sentimento de alegria, de confiança no coração, Senhor, por causa do teu nome que está sobre nós, Senhor. Deus, e que, ó Deus, ali na esquina, ali na frente, Senhor, o Senhor nos dê clareza de como agir, daquilo que devemos falar, Senhor, que o Senhor coloque nos nossos lábios a tua palavra justa e fiel, Senhor. É isso que nós queremos, Senhor. Abençoa o dia de cada uma aqui, Senhor. Deus, e que cada uma tenha o seu coração leve em ti, confiando na tua justiça, na tua clareza, na tua direção, Senhor. Muito obrigada por esse dia. Que o dia das minhas irmãs seja abençoado por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém, meninas. Que Deus abençoe o dia de cada uma de vocês. Quer falar, Fabi, alguma coisa? Não, amém, glória a Deus. Que bom, a Pri participou também, glória a Jesus. Glória a Deus, Deus meninas. Muito abençoe. obrigada pela Que presença bom. de cada uma aí. Que o dia de vocês seja maravilhoso, né? Cheio da Aleluia. presença de Deus. Beijo, Amém. meninas. Beijo. Beijo.